Vamos ver se agora vai. Tá só caindo, gente. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Vamos tentar. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Gente, que dificuldade para entrar. Não sei se é porque tem muita gente online, mas gurias e guris, né? Começou a cair, eu entrava, caía, eu entrava, caía, caía, entrava, caía, caía, entrava. Não dava certo, só cancelava. Não sei se vocês perceberam isso, se vocês conseguiram ver isso que aconteceu aqui. Mas enfim, vamos começar agora, então, né? Não, é aqui mesmo, Vivi. Eu entrar, ó, troquei de telefone, tá? O outro telefone tá aqui, bonitinho, do meu lado, troquei de telefone, aí eu entrava, caía, eu entrava, caía. Mas vamos começar então de novo, né? Vou deletar depois o outro vídeo, né? E vamos começar então com o tema como mostrar seu trabalho e angariar clientes. Como é que vocês fazem isso? Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que quem não é visto não é lembrado, né? Tem uma frase que já dizia, a minha avó, acho que dizia essa frase, quem não é visto não é lembrado, né? E você precisa aparecer. Se você não aparece, ó, mais uma coisa dando problema aqui. Ó. Peguei o telefone e não encaixa no meu negócio. Agora deu. Então, a minha avó já dizia, né? Quem não é visto não é lembrado. Vocês precisam ser lembrados. E eu estava falando ontem com os meus mentorados, no grupo de mentoria, e eles me questionaram, quanto tempo demora para poder conseguir os primeiros clientes virtuais, né, através das redes sociais, porque eu estou fazendo aqui as minhas ações e não estou tendo clientes. A questão é que os primeiros mentorados que eu tive, e a gente tem dados concretos daí, né, dos primeiros mentorados que a gente teve aqui na escola, que eles começaram a ter resultados depois de 1 ano de postagens. Só que eles eram zero, gente. Eles nem tinham rede social. Eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, eles não tinham YouTube, eles não tinham nada, tá? Para a parte de empresa. Tá? O que eles tinham era questões pessoais, mas assim, trabalhar de maneira estratégica para o negócio deles, eles não tinham. Então, eles tiveram que começar do zero. E demorou 1 ano, para eles começarem a ter resultados através das redes sociais, tá? E, em compensação, né, eu acabei dando agora uma aulas para a turma de pós-graduação da Univale de Santa Catarina, mas a primeira turma que eu tive com esses aqui, eu não tenho ainda dados, eles não me informaram os dados de como que estão as ações deles. Mas na turma anterior, que foi feita o ano passado, que foi a primeira turma que eu comecei a dar aula, eles começaram a aplicar já durante a pós-graduação. E eles faziam de uma maneira menos despretensiosa, né? Porque eles não sabiam as estratégias de postagens e tal, e eles faziam algumas postagens já, né? Então eles já se mostravam. Aí eles aprenderam e começaram a aplicar. E logo após as aulas da pós-graduação, eles começaram a ter resultados bem expressivos, sabe? Tanto é que eles me mandaram vários deles me mandaram vários depoimentos falando sobre como eles estavam conseguindo alcançar clientes que eles nunca imaginavam que ia ser daquele jeito. E as pessoas pensam assim: mas eu não tenho projeto ainda, não fui lá na obra, não executei uma obra ainda para poder mostrar o meu trabalho nas redes sociais, né? A questão é que você não precisa ter ainda os projetos executados para mostrar nas redes sociais para você poder começar a angariar os seus primeiros clientes, tá? Se você é novo, está começando agora, como é que você vai ter projetos se você não fez ainda, não é? Então entenda uma coisa, você pode não ter projetos executados, mas você tem conhecimento, um conhecimento que você já adquiriu. Você deve saber fazer projetos, certo? Se você não sabe, está na hora de aprender, né, gente? Não dá para fazer milagres se você não sabe fazer as coisas, né? Então, olha só, se você desenha em 3D, por exemplo, você pode pegar e fazer os desenhos em 3D e pegar os ambientes da tua casa. Pega lá a sua sala, o quarto dos seus pais, a cozinha, o banheiro. Desenvolve seu próprio portfólio, tá? Com desenhos em 3D. Utiliza o Promob, que ele é bem fácil de trabalhar, tá? Quem não tem ainda, não sabe desenhar em 3D e tal, utiliza o Promob, que ele é bem fácil. Eu acho que ele é o mais fácil de todos, é o Promob, tá? Então você começa a desenhar os teus projetos em 3D e aí com isso você começa a postar nas redes sociais.
Só que você vai fazer um ambiente, e desse um ambiente você tem que explorar cada cantinho. Se você colocou uma iluminação num nicho, vai lá e fotografa, né? Fotografa. Vai lá e pega, né, esse detalhe na imagem em 3D que você fez, né? E posta nas redes sociais. Aí você vai mostrar um outro detalhe. Então você pega e explora vários detalhes dentro de uma mesma imagem. Você não vai utilizar só uma imagem inteira. Você vai pegar uma imagem e vai mostrar vários setores dessa imagem. Então, de uma imagem você consegue transcrever em 10, 15 imagens que você pode utilizar. E você não vai postar tudo de uma vez só. Você posta uma hoje, outra amanhã, outra daqui uma semana. Aí você, como você fez vários ambientes, você mistura todos esses ambientes e vai postando uma mescla disso. E em cada foto você vai falar, vai descrever aquilo que você está mostrando ali, aquilo que você está querendo expressar naquela foto, tá? Então, se de repente está falando mostrando um nicho com a iluminação, fala qual o tipo de iluminação que você pode fazer ali e o que você está querendo, o que você pensou naquele detalhe, tá? Se de repente está mostrando um material de revestimento, uma bancada que sai em Corian, por exemplo, aí você vai lá e explica que aquele material que você optou foi o Corian, e explica o porquê que você utilizou aquele material. E assim por diante. Então você começa a postar coisas em que as pessoas que estão assistindo, que estão vendo, que estão acompanhando o que você está postando, elas vão olhar e vão perceber que você tem conhecimento. Esse conhecimento que você está mostrando para as pessoas que você domina, que você sabe, que você tem, as pessoas passam a te acompanhar. Elas vão querer estar mais próximas de vocês. E isso vai fazer com que vocês tenham mais clientes, tá? Então você começa a ter mais clientes com base no que você está mostrando nas redes sociais, tá? Então isso é muito importante. Claro que existem outros processos, né? Existem os links patrocinados, existem várias maneiras de você trabalhar isso. Porém, a primeira questão que você precisa saber é que quem não é visto não é lembrado. Se você está começando ou se você não trabalha com as redes sociais, você está perdendo dinheiro, porque a maneira de se fazer marketing, a maneira de você pegar e investir na tua carreira mudou. Antigamente a gente trabalhava com reportagem em revistas, a gente trabalhava muito com parcerias com fornecedores, não que hoje a gente não tenha, é muito importante a parceria com fornecedores, mas não é só isso, tá? Não é só isso, não é só esse caminho. Aliás, esse é o caminho mais difícil, o caminho mais fácil e que depende exclusivamente de você é você começar a trabalhar as suas redes sociais, tá? Então, se você não tem projetos ainda, desenvolva suas habilidades em desenhos em 3D e faça os seus projetos, tá? Isso é muito importante. Mostrar o que você sabe fazer. E se você não sabe, aprenda, tá? Porque assim, você precisa desenvolver essa habilidade, até se de repente, Amanda, eu não gosto de fazer projeto, eu não gosto de desenhar em 3D, né? Se você não gosta, você vai ter que terceirizar isso. E para você terceirizar, você tem que saber como cobrar, né? Como cobrar da pessoa. Então, pelo menos uma noção de como fazer, você precisa ter. Você não precisa estar fazendo aquilo, mas você tem que saber delegar, porque senão você fica refém. Vamos supor que você delega para fazer o projeto completo e vai ser feito lá no Promob, tá? E ali a pessoa vai fazer não só o desenho em 3D, mas ela vai fazer todo o desenho técnico ali. Se de repente aquele desenho técnico está errado, ele não está com as especificações corretas, com as descrições corretas, o que vai acontecer? Você vai receber um projeto errado e você vai passar para frente um projeto errado. Um projeto errado que está levando o teu nome. Então, não adianta você só terceirizar. É importante você saber para você poder delegar, tá? Então, isso é muito, muito importante. E o tema que a gente está falando aqui hoje é sobre angariar cliente, como angariar cliente, né? Então, você pode utilizar tanto fotografias como também os desenhos em 3D e utilizar as redes sociais. Muito, muito importante, tá, gente? E assim, ó, as redes sociais, elas têm várias estratégias, como eu falei antes, né? Você pode pegar e se você já está executando obra, você começa a postar coisas da tua obra. Você vai lá na obra, começa a postar o teu dia a dia na obra, né? Mas tente lembrar da seguinte questão, tá? Isso aqui que eu vou falar agora é a cerejinha do bolo, tá? Olha só. Toda vez que a gente começa a falar de redes sociais, todo mundo fala, posta nas redes sociais, tem que postar nas redes sociais, todo mundo fala isso. Só que o que muita gente não fala é que a gente precisa de maneiras estratégicas para poder fazer essas postagens. Não é simplesmente postar, né? Para você postar e conseguir alcançar os clientes que você tanto deseja, você precisa ter um nicho definido.
porque você tem que falar diretamente com o teu cliente, né? Então, se você não sabe quem é o teu cliente, como é que você vai se expressar e falar para ele o que de fato ele deseja? Você vai falar e pontuar em cima da dor dele, tá? O que realmente machuca nele no dia a dia, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho alunos que estão trabalhando com o nicho de portadores de necessidades especiais e idosos, tá? Então, o que acontece? Quem que contrata esse serviço? Ou é o próprio idoso, caso ele é lúcido e tem condições normais na vida dele, né? Ou se ele já é debilitado, quem contrata é o filho ou um familiar. Então eu tenho que entender o que que esse familiar. Ó, aí eu já falei de dois públicos, tá? Eu falei do próprio idoso e falei do filho ou da pessoa que cuida dele, certo? Então eu tenho que ter uma comunicação com o filho e tenho que ter uma comunicação com o idoso. As minhas postagens vão ser sempre em cima desses dois públicos aí, entende? Então o que acontece? O que que o idoso ele ouve ou ele sente? O que que ele está sentindo? Ele está sentindo que o corpo dele está ficando fraco. Ele está sentindo que ele está ficando com a mobilidade, com mais dificuldade na mobilidade, que ele vai precisar de apoio, por exemplo, no banheiro. Ele começa a perceber que isso é uma dor, uma dificuldade, que ele pode se machucar em casa se ele não adaptar o espaço dele. Então, por ele ver que isso é uma necessidade, e aí se ele começa a acompanhar as suas postagens, tá? E nas suas postagens você fala sobre acessibilidade, sobre a importância de ter as barras no banheiro para poder adequar às necessidades de um idoso, ele vai começar a observar o que você está postando e com o tempo ele vai entender que você tem domínio sobre aquilo e pode contratar o teu serviço, tá? Ah, Amanda, mas o idoso não vai entrar nas redes sociais. Engano seu. Hoje em dia os idosos estão sim. A minha mãe entra no Instagram, minha mãe tem 64 anos. Tá? Então hoje em dia não tem mais essa de tipo, ah, os idosos não entram, tá? Então assim, entender quem é o público-alvo, conversar com ele, entender qual é a dificuldade dele e pontuar nessas fotos, nessas imagens, nesses vídeos que você vai estar fazendo, essas dores. Você fala da dor que ele tem, tá? Você fala sobre a dor dele, mas não entrega a resposta. Então, por exemplo, para um idoso é importante mobiliário com cantos arredondados, tá? Então você vai falar que da importância dos cantos arredondados e tal, mas você não vai falar do material que você utilizou, ou você até fala do material que você utilizou, mas você não fala como fazer aquilo, entende? Porque senão, se você entregar a receita completa, o que vai acontecer? Ele vai lá e faz sozinho, entende? Então assim, ele tem que perceber que você tem domínio e que você está ajudando ele, porque tem que ser uma ajuda, tem que ser genuína, tá? O que eu faço com vocês todos os dias aqui nas lives, eu entrego de uma maneira genuína, tá? Eu não estou inventando coisas, eu estou falando para vocês coisas que são reais, né? E são temas que eu consigo abordar em 20 minutos, né? Eu não consigo entregar para vocês um conteúdo completo em 20 minutos, entende? Mas eu consigo explorar várias coisas para vocês abrirem a mente e depois vocês vão buscar, ou com treinamento meu, ou conteúdos nas redes sociais, vocês vão buscar o conteúdo completo. Entende? É a mesma coisa. Só que o que eu estou entregando para vocês é genuíno, é verdadeiro, não é nada de mentiroso. Pelo contrário, tem que ser algo que vai te ajudar. Senão, eu vou ficar falando blá 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 para quê aqui? Entendeu? Não tem por que ficar fazendo blá 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 que não vai servir para nada. Você tem que falar coisas e interagir com o teu público que realmente venha a ajudá-lo. Então você ajuda, né? Mas mostra para ele a necessidade que você explora, como que você explora e que você tem domínio daquilo, que você sabe do que você está falando. Sobre um material de revestimento, sobre um conceito, sobre a dor do teu cliente, sobre um material que ele vai utilizar naquele espaço, ou até mesmo como que ele vai distribuir aquele ambiente, né? Então, tem uma ferramenta muito, muito importante para vocês estudarem. Se chama Mapa de Empatia, tá? Anotem aí, gente, Mapa de Empatia. Procurem na internet, né? Procurem nos canais, né? Tem livros, tem na internet. Procure Mapa de Empatia. Quando você enxerga o mapa de empatia, você faz uma leitura do teu cliente. O que ele pensa, o que ele ouve, quem que influencia ele. Então você começa a estudar o seu cliente. A partir do momento que você estuda o teu cliente, você sabe qual é a necessidade dele.
E aí você fala exatamente dessa dor, dessa necessidade, junto com as suas postagens. Então você vai utilizar lá uma imagem 3D do Promob, por exemplo, né? E aí, com base naquilo, você vai expressar aquela dificuldade que você entendeu, tá? Vou dar um outro exemplo. Tem uma mentorada minha que ela está trabalhando com projetos para autistas, tá? Então, o que acontece? Quem é a pessoa que contrata o serviço dela? São pais de autistas ou familiares de autistas, mas geralmente são os pais, que são as pessoas mais próximas, certo? E quando você tem uma criança, por exemplo, que tem autismo, você quer dar o melhor para ela. Se para uma criança saudável você já quer fazer o mundo, imagina quando você tem um filho que tem necessidades especiais, né? Então o que acontece? Ela começa a falar justamente dessas dificuldades que é o dia a dia deles e ela começa a trazer algumas soluções, né, para facilitar aquilo, com o zelo, com o cuidado. E como que ela sabe disso? Ela vive isso, ela tem um irmão que é autista, então isso é uma coisa que veio da vida dela. Por isso que é importante a gente sempre trabalhar com algo que a gente tem paixão, com algo que a gente ama, algo que move o nosso coração. E isso vai fazer com que vocês se conectem cada vez mais com o seu cliente. E aí você pode me perguntar, Amanda, mas eu estou começando agora. Eu ainda não tenho um nicho específico. E aí, como é que faz? Quando você está começando, tem uma frase que quem fala é o Everton Rosa, né? O Everton, ele é um querido, é um dos meus mentores, eu acho ele sensacional, e ele explica para fotógrafos, né? Mas o que ele está falando serve também para vocês, tá? Ele diz que no início você tem que ter um portfólio misto. O que é um portfólio misto? Você vai fazer de tudo um pouquinho. Tudo que aparecer, você vai fazer. Você vai fazer parcerias com outros profissionais e você vai montar um portfólio misto para você testar e ver o que dá dinheiro, o que você gosta, que te move, que te dá paixão, onde tem mercado, onde você vai se sentir à vontade em trabalhar, para depois você buscar um nicho específico, tá? E quando você faz um portfólio misto, você divulga o que você está fazendo, tá? Porém, você só vai crescer de verdade, escalar, assim, se tornar um profissional que ganha além da média, a partir do momento em que você se tornar um profissional que está num nicho específico, tá? Então, essa parte de portfólio misto é a fase de aprendizado, é a fase de escolha, de decisões, de processo evolutivo, tá? Então, entendam isso. Mas não tem como crescer hoje em dia sem redes sociais, tá? Você só vai conseguir crescer claro que você cresce com boca a boca, fez um projeto, daí o amigo indicou para outro amigo. Claro que você vai conseguir isso, tá? Mas não é só assim. Você não tem que ficar refém disso, porque se de repente ninguém te indica, aí você vai ficar a ver navios sem clientes, não dá, né? Então você tem que ter é, outras saídas e não só uma fonte de renda, né? Colocar todos os ovos numa única cesta. Não. Trabalha com as redes sociais, faz parcerias. Quando você vai fazer parcerias, você vai fazer parcerias com profissionais da área, do teu nicho, tá? Então, no caso da Silvana, que trabalha com autismo, né, projetos para autistas, quem são os parceiros dela? São médicos, fisioterapeutas, são profissionais que trabalham na área. E aí ela pode fazer uma palestra, por exemplo, para os clientes desses parceiros e falar sobre processos criativos para ambientes adequados aos autistas, por exemplo. Aí o que acontece? Esses pais, essas pessoas que são clientes dos médicos, que são clientes dos fisioterapeutas, que são clientes de outros desses profissionais, eles vão assistir a live, né, a aula, porque veio de uma indicação de alguém que eles têm como referência, alguém que é importante para eles, certo? E aí, nessa palestra, ela vai entregar o melhor dela. E para essas pessoas que assistiram a live, ela se torna uma referência. Entende? Por quê? Porque ela está levando conhecimento, conteúdo de qualidade, e assim que eles precisarem de um projeto, quem que vocês acham que eles vão lembrar? De uma outra pessoa que faz esse tipo de projeto, ou a indicação que veio do médico, do filho deles, né? Uma palestra que eles assistiram sobre qualidade de um ambiente, em um ambiente para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de dificuldade, né, com autismo. Você está entendendo? Tudo tem que ter tudo tem que ser feito de maneira estratégica, tá? Tudo tem que ser feito de maneira estratégica.
Então, vamos só relembrar, recordar um pouquinho das coisas que eu falei hoje para vocês? Eu falei que vocês não precisam ter ambientes executados para poder ter portfólio, né? Vocês podem postar nas fotos, fotos e desenhos em 3D nas redes sociais. Quando fizer a postagem, então, primeira questão, trabalhar com desenhos em 3D. Segunda questão que eu falei, né? Sempre colocar nessa foto, conseguir distribuir ela, né? De vários ângulos, de vários pontos. Numa foto, numa imagem, você coloca sobre a iluminação, na outra você vai falar sobre a marcenaria, na outra você fala sobre o nicho, na outra você fala sobre as ferragens, na outra você fala sobre em cada foto você vai falar sobre alguma coisa específica, tá? Então você vai usar vários ângulos dessa foto para poder fazer isso. Terceira questão, você sempre vai trabalhar com a dor do teu cliente, o que teu cliente precisa, tá? Você entrega o que ele quer, depois você vai fazer o que ele precisa. Então, você entrega qual é a necessidade dele, você entrega conteúdos com base na necessidade dele. Depois que fechar o projeto, né, depois que você fechar um projeto com ele, aí sim você vai entregar a parte técnica, que é a parte chata, que é o que de fato ele precisa. Agora é encantamento. Encantamento é visual. Sempre encantamento é visual. Quarta questão que eu falei para vocês, não fiquem apenas dependendo de indicação. Façam com que as ações partam de você, dependa de você, tá? E não tanto dos outros. É importante ter os outros como parceiros? Sim, porém, não dependa só disso, tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida para hoje? Alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, gente, vamos encerrando a nossa live de hoje. Peço desculpas por ter começado atrasado, realmente deu um monte de BO aqui, não entrava a live de jeito nenhum, né? Tava só dando problema, mas no final deu tudo certo, né? No final a gente conseguiu, tá? Um beijo grande a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima live amanhã às 5:30 da tarde. Beijo, tchau!